crianças, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente com mais uma super história para vocês. Hoje eu vou contar a história de um menino que ele era de madeira e depois uma linda fada transformou ele num menino de verdade. É isso mesmo, gente, é o Pinóquio. Hoje eu vou contar para vocês a história do Pinóquio, né? Uma história que tem muita aventura, tem muita emoção, tem muito suspense, né? E eu trouxe aqui hoje uma pessoa muito interessante que quer também ouvir a história bem de pertinho, participar da história bem de pertinho. E hoje, turminha, eu trouxe o Pinóquio para participar, para ouvir a história que eu vou contar, porque na verdade a história é dele. Olá, Pinóquio, tudo bem com você? Tudo bem, professora? Ai, que bom, Pinóquio! Dá um oi para as nossas crianças. Olá, crianças, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Ah, é um prazer mesmo, viu, Pinóquio? É muito bom ter você aqui hoje. Então, vamos ouvir essa história incrível, emocionante que é a sua história? Vamos sim, professora! Então tá bom. Era uma vez um carpinteiro que era muito, mas muito sozinho. E ele, um dia, construiu um boneco de madeira. Ele falou assim: eu vou construir esse boneco de madeira para não ficar mais sozinho. E aí ele construiu um lindo boneco de madeira. Aí o carpinteiro ele ficou tão, mas tão emocionado com a arte que ele tinha feito, com aquele lindo boneco que ele tinha feito, que ele foi descansar, porque ele estava exausto, né, gente? Estava muito cansado. E à noite ele estava lá dormindo bem tranquilamente, quando uma fada apareceu pela janela e viu aquele lindo boneco de madeira e falou assim: eu vou transformar esse boneco, eu vou dar vida a esse boneco e transformá-lo no menino de verdade. E aí ela fez uma magia e depois dessa magia o boneco começou a se mexer, né, Pinóquio? É mesmo, professora? Então, esse boneco começou a se mexer, começou a andar. Primeiro ele deu os primeiros passos, aí ele caiu, gente. É que nem nenenzinho. Quando o nenenzinho começa a andar e ele vai dar os primeiros passos, ele cai. E a mesma coisa o Pinóquio, ele foi dar os primeiros passos e caiu. Mas aí depois, né, Pinóquio, que você aprendeu a andar, aí você não parou mais, né? O que aconteceu? Só que essa fada, eu esqueci de avisar para vocês. A fada, ela tinha deixado um grilo mágico também, que seria a consciência do Pinóquio. O que é a consciência? A consciência, pessoal, é aquela vozinha que fica falando pra gente assim, ó: não faz isso, não faz aquilo, é perigoso. Então é a nossa vozinha que fica nos avisando e nos orientando, né, sobre as nossas ações. E o Pinóquio tinha essa vozinha, só que era em forma de grilo, né, Pinóquio? Muito bem! Aí o Gepeto, quando ele acordou, ele ficou muito, mas muito feliz, extasiado. Quando ele olhou e viu o Pinóquio andava, era um boneco com vida. Ele se movimentava, ele andava, ele falava. E ele: o meu boneco criou vida, é o meu filho. E aí ele chorou de tanta felicidade vendo o filho dele andando, falando, correndo pela casa toda. Só que aí Gepeto já se preocupou. Por que ele se preocupou? Porque se o Pinóquio agora era um menino de verdade, os meninos têm que ir para a escola. Então o Pinóquio tinha que ir para a escola, não é verdade? Não é, Pinóquio? Você só fica concordando, né, Pinóquio? Você foi para a escola direitinho, Pinóquio?
Eu sabia. Agora a gente vai chegar lá. E aí o Gepeto comprou o materialzinho, comprou bolsa pro Pinóquio ir pra escola, né, Pinóquio? Só que me mandou o Pinóquio pra escola e falou: "Filho, vá direitinho pra escola. Não é pra mudar de caminho." E o seu Pinóquio tava indo lá, né, Pinóquio? Em direção à escola, bonitinho, né? De repente apareceu umas pessoas estranhas, duas, na verdade, pessoas estranhas. E quando eles viram o Pinóquio, um boneco que anda, que fala, eles se interessaram pelo Pinóquio. O Pinóquio era ingênuo, o Pinóquio não percebeu que tinha maldade naquelas pessoas. E aí eles ofereceram para o Pinóquio se apresentar num circo. E o Grilo falou: "Pinóquio, não vai, não vai, Pinóquio, não vai, não vai, não vai, não vai, é perigoso, não vai." Só que o Pinóquio não ouviu aquele grilo que era a consciência dele. E o que o Pinóquio fez? O Pinóquio acabou indo. E aí ele foi se apresentar no circo, que era um circo de fantoches, e eles aprisionaram o Pinóquio lá e não queriam deixar o Pinóquio sair mais. Até que o Pinóquio conseguiu escapar. Só que isso já se passavam, né, Pinóquio, alguns dias. E o pai dele já estava muito triste, muito desesperado, porque ele queria saber o que tinha acontecido com o filho dele, né, gente? Ele estava muito desesperado. E aí, o que que ele fez? O Pinóquio apareceu em casa. Aí o pai dele perguntou: "Pinóquio, aonde você estava, filho?" "Eu estava muito, 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 muito desesperado, porque eu não sabia onde você estava." O que que o Pinóquio fez? Não adianta baixar a cabeça, Pinóquio, não adianta. A gente tem que contar para as crianças saberem que mentir não pode, mentir é feio, né? Que mentira tem pernas curtas. O que que o Pinóquio fez? O Pinóquio mentiu. Em vez dele contar a verdade, que ele tinha ido no circo, depois ele ficou preso lá no circo, ele inventou um monte de coisa, um monte de história. E aí, o que que aconteceu? Só que a fada tinha falado para ele: "Pinóquio, se você mentir, o seu nariz vai crescer." E o que que acontece? Para cada mentira que o Pinóquio contava, o nariz do Pinóquio começou a crescer. Crescer, 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 crescer. Ah, meu braço! Até o Pinóquio, tá bom, eu vou contar a verdade. E aí o Pinóquio contava a verdade. Quando ele contava a verdade, o que acontecia? O nariz dele diminuía, 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 diminuía e ficava bem pequenininho. Mas quando ele mentia, o nariz dele crescia, ficava enorme, né, Pinóquio? Então, novamente, o pai dele conversou com ele, né, e desculpou. Primeiro deixou ele um pouquinho de castigo, porque não pode, né, gente? Ele falou: "Ó, você vai ficar no seu quarto, Pinóquio, né, por uma semana, sem poder sair para brincar." E depois ele pegou, depois de uma semana, ele conversou com o Pinóquio novamente. O Pinóquio prometeu, né, Pinóquio, que nunca mais ia fazer aquilo, que sempre ia direto para a escola. E ele acabou mandando o Pinóquio para a escola novamente. "Pinóquio, vá direto para a escola." Só que no caminho da escola, novamente o Pinóquio acabou se empolgando, né? Ele ficou assim extasiado com algumas crianças que estavam passando, falando que estava indo para um parque e que nesse parque tinha tudo e que não tinha regras. Já imaginou um lugar sem regras? Pinóquio, você foi para esse lugar? Ai, Pinóquio! Aí o Pinóquio foi, pessoal, e se divertiu, comeu tudo que queria, brincou em tudo que queria, só que teve uma hora que ele se cansou. E aí, ele não tinha como sair, não tinha como ir embora, não tinha. Então ele foi parar dentro de uma caverna que transformava crianças em burrinhos. Porque elas não estudavam, elas não faziam nada, só brincava, 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 brincava e comia, 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 comia. Era um parque de diversões onde tudo era liberado, onde nada era proibido. O nome desse parque, nada era proibido, tudo era liberado. E aí as crianças começavam a ficar cansadas e elas iam para essa caverna e eram transformadas, né, em burrinhos. E o Pinóquio também foi para essa caverna.
E o Pinóquio também foi transformado, pessoal, nesse burrinho. E o que que aconteceu? Pinóquio saiu, ele queria tentar fugir. E aí ele correu, ele já estava se transformando. Quando ele começou a correr, ele já estava em processo de transformação. Aí nasceu a caudinha, começou a nascer a orelhinha e o Pinóquio desesperado correu e se jogou na água. Quando ele se jogou na água, ele estava lá, socorro, 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 socorro. E aí veio uma baleia, abriu a boca, né, Pinóquio? Como é que ela abriu a boca? Bem grande assim, Pinóquio? Abriu a boca e engoliu o Pinóquio. E o Pinóquio ficou dentro da boca da baleia. Daquele jeito, pessoal, daquele jeito. Tadinho do Pinóquio, né, Pinóquio? E o pai dele, ele ficou lá dias dentro daquela baleia. E o pai dele procurava, sabia que seu pai te procurou por tudo quanto é lugar, Pinóquio? Então, aí o pai dele procurou ele por todos os lugares, até que o pai dele foi procurar ele no mar. Ele falou, eu procurei o Pinóquio por todos os lugares da terra, agora eu vou procurar ele no mar. E foi no mar, pegou um barquinho e entrou no mar para procurar o Pinóquio. Para procurar você, Pinóquio, né? Aí, quando ele estava lá no meio do mar, apareceu a mesma baleia e acabou engolindo o Gepeto com barco e tudo. E aí o Gepeto ficou triste dentro da baleia. Agora é que eu nunca mais vou encontrar o meu filho. Agora eu não vou mais sair daqui. Quando ele estava falando isso, papai, ele ouviu uma voz, né, Pinóquio? Era sua, não era? E essa voz ficava, papai, tô aqui. Até que o Gepeto viu o Pinóquio e eles correram e se abraçaram e se beijaram. E Gepeto chorou muito e Pinóquio chorou muito, né? E aí, o Gepeto, ele não queria saber a história do Pinóquio ainda, né? Ele não quis. Mas aí o Pinóquio começou a inventar um monte de coisa. Ai, que eu caí no seu... E o nariz do Pinóquio começou a crescer. Até que o Pinóquio baixou a cabeça e começou a contar a verdade. Que ele não tinha ido para a escola, que no caminho ele tinha encontrado uma carroça cheia de crianças que ia para um parque. E ele foi também. E lá no parque as crianças eram transformadas em burrinho. E o Pinóquio fugiu e acabou sendo engolido por uma baleia. E aí o narizinho do Pinóquio começou a diminuir. E Gepeto abraçou o filho dele, abraçou, beijou e disse, o importante é que eu te achei, meu filho, e ficou muito feliz. Só que aí o Gepeto falou, agora a gente nunca vai sair dessa baleia. Eu encontrei o meu filho, mas agora estamos fadados a viver dentro de uma baleia. E o Pinóquio disse, não, pai, peraí que a gente vai sair sim. Aí o Pinóquio inventou uma super estratégia para fazer a baleia espirrar. E não é que a baleia espirrou mesmo? E quando a baleia espirrou, o barquinho onde estava Gepeto e Pinóquio acabou saindo de dentro da baleia. E eles voltaram para casa os dois. Aí o Gepeto novamente conversou com o Pinóquio. Filho, não faça mais isso, é perigoso. E o Pinóquio chorou muito, pediu muita desculpa para o pai e prometeu que ia ser um menino comportado e que nunca mais ia desobedecê-lo. Quando chegou a noite, Gepeto estava dormindo e Pinóquio também, a fadinha do Pinóquio entrou pela janela bem devagarzinho e transformou o Pinóquio no menino de verdade, que é o que ele mais queria, né, Pinóquio? E quando o Pinóquio acordou de manhã e o Gepeto acordou de manhã, eles olharam, o Gepeto olhou para o Pinóquio, filho, você é um menino de verdade. E aí o Pinóquio foi até o espelho e se olhou e ele viu que ele tinha se transformado num menino de verdade. Aí eles pularam, eles riram, eles choraram de alegria. E assim, pessoal, o Gepeto teve um filho para sempre e
Eles viveram felizes para sempre. E o GP e o Pinóquio nunca mais mentiu, foi para a escola direitinho e cresceu e se formou. Não é, Pinóquio? Pessoal, um beijo para vocês e até a nossa próxima história. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o likezinho de vocês e se inscrever no meu canal. E desde já eu agradeço a todos que se inscreveram no meu canal e que continuem se inscrevendo e gostando das histórias que eu tô contando, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau.